Atenção, você, profissional da saúde, que tem interesse em saber como é que funciona tudo aqui na Itália. Hoje, no Fala Ragazzi, eu vou conversar com a Luana, que trabalha como enfermeira aqui na Itália. Seja muito bem-vinda, Luana, Obrigada, ao nosso quadro obrigada. Fala Ragazzi. A primeira pergunta já que eu quero fazer para você. Como foi esse processo quando você decidiu vir trabalhar como enfermeira aqui na Itália? Como que foi pra você? Você veio porque você tinha cidadania? Ou você é casado com quem tem cidadania? Ou você veio com visto de trabalho? Conta pra gente como é que foi esse processo. Então, Marissa, na verdade foi assim, eu tenho uma conhecida minha, uma amiga muito importante, que é a Ana, e ela já trabalhando aqui, já morando aqui, conversou comigo, falou: Lu, eu tô aqui na Itália, tá sendo bom pra mim, você não quer vir pra cá? E aí eu sou solteira, achei que era uma oportunidade boa, né? Quem não quer trabalhar na Europa? Então eu falei assim: amiga, mas como funciona? E aí a Ana foi me dando a direção, ela foi me dando os passos. Como ela já estava aqui, ela já sabia algumas coisas e ela foi me dando o caminho das pedras, de verdade. Como que foi isso? Na verdade, eu vim por uma agência que no Brasil ela recruta enfermeiros para a Itália. Então eu vim pela EFICO. No Brasil existe uma empresa, uma agência que chama EFICO. E aí eu entrei em contato com essa agência, me cadastrei, e aí eles me pediram as documentações, que são muitas, eu fiz entrevistas, e aí fiz várias entrevistas, separei documentos, traduzi, apostilei. E são vários passos, né? Isso é um processo aí de uns 8 meses, não foi de um dia para o outro. Essa agência EFICO, ela é parceira de uma outra agência aqui da Itália, que chama Synergy. Então, essas duas agências, a EFICO recruta no Brasil, e quando você chega aqui na Itália, você passa a ser da Synergy. Então, eu já cheguei aqui na Itália com visto de trabalho. Eles colocam a princípio de 1 ano, mas é um visto indeterminado, porque depois você prorroga. É porque no consulado precisa ter uma data de início e de fim, certo? Sim. Uhum. Então, a princípio, eu cheguei aqui com visto de trabalho por 1 ano, que depois esse visto é renovado. Mas o meu contrato com a Synergy, a agência que me cuida de mim aqui na Itália, é por tempo indeterminado. Ah, entendi. E você teve algum tipo de custo com essa agência ou não? Não, eu não tive nenhum custo com a EFICO e eu não tive nenhum custo com a Synergy. O meu único custo foi pagar a minha passagem. Isso eu tive que pagar. Mas se eu fico 1 ano aqui na Itália, quando eu retornar ao Brasil de férias, eles pagam a minha passagem. Ah, entendi. Oh, que bacana! Que Muito legal. bacana, muito Que legal. bacana. Então você tem todo esse amparo quando você vem por agência. Todo esse amparo. Eu cheguei aqui já com um alojamento. Eles foram me buscar no aeroporto. E aqui na Itália, eles deram entrada em todas as minhas documentações. Porque Entendi. quando a gente chega na Itália, a gente realmente entra no país com um visto de trabalho, mas a gente precisa da entrada do nosso permesso de sojourno, né? A permissão para a gente estar aqui no país. E a gente precisa também da entrada como se fosse o conselho dos enfermeiros no Brasil, né? Para a gente poder trabalhar legalmente, a gente precisa estar inscrito no Conselho da Itália. E até isso eles fizeram pra gente. E no Brasil, essa documentação toda que você falou que levou uns 8 meses, você teve custo ou foi também a agência que pagou? Tem custo. Isso Tudo tem foi custo, você. tem custo. Porque você tem que traduzir, apostilar todas as suas documentações, o nosso diploma, nossa carga horária, o ensino médio, tudo isso você tem que comprovar no consulado, porque o consulado da Itália, ele vai validar o meu diploma, ele vai dizer, ó, realmente a Luana aqui no Brasil, ela estudou como enfermeira, ela concluiu o ensino médio, esse certificado dela é válido. E agora que você tá aqui na Itália, você precisa fazer mais alguma coisa ainda com o seu certificado ou não? Quando você chega aqui na Itália, Não? já traduzido e apostilado, não. Só depois de um tempo que a gente precisa, quando você quer residir e trabalhar o resto da sua vida aqui na Itália, você tem que, como se fala, encaminhar o seu diploma pro Ministério da Saúde italiano. E aí ele vai reconhecer você como enfermeira italiana. E aí você pode trabalhar em todo o continente europeu. E isso a gente precisa fazer mesmo, no Ministério da Saúde. Mas isso leva um tempo, a gente precisa ter uma carga horária já trabalhando aqui. Porque eu, por exemplo, eu sou formada há mais de 20 anos. Caramba! Isso. Meu Deus, você é nova! Não sou tão nova assim. Mas o que acontece? Quando eu me graduei como enfermeira, a minha carga horária é de 3.000
4.700 horas mais ou menos. E aqui na Itália, a carga horária do enfermeiro é de 4.600 horas. Então eu não tenho essas horas, eu vou ter que validar. Então, trabalhando, eu preciso trabalhar continuamente, pelo menos 6 meses, para poder completar essas horas. E aí sim, validar o meu diploma. Mas quem já tem, que nem a minha prima que tá aqui comigo, ela já tem. Ela se formou bem depois de mim e ela já tem 4.600 horas. Então ela já pode dar entrada. Tem isso. Enfermeiros que já são formados há muitos anos, como eu, a carga horária nossa era um pouco menor. Ok. E me diz uma coisa, Luana, quanto tempo faz que você tá aqui na Itália, que você chegou, que você tá conseguindo trabalhar? Eu cheguei aqui na Itália no dia 30 de agosto. Desse ano? Desse ano. Sim. É bem recente, né? Acho que 30 de agosto, setembro, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro. 30 de dezembro faz 4 meses que eu tô aqui, E como é que tá essa questão do idioma pra você, já que faz tão pouco tempo que você chegou? Como é que tá sendo? Ah, verdade. É assim... o que eu vejo hoje, gente? Vocês precisam realmente se preparar, né? Quando a Ana falou pra mim, Lu, vem, ela já falou pra mim, amiga, começa a estudar italiano, você tem que falar. A gente que é profissional da saúde, a gente tem que entender que lidar com o paciente, com o familiar, a gente precisa falar um mínimo, eu preciso compreender o que ele tá me falando, né? Se tá com dor, onde que tá com dor, o que tá acontecendo, eu preciso conversar com a família. Então, é muito importante. A barreira linguística, ultimamente, até porque eu converso com outros enfermeiros que vieram como eu, e eles estão tendo uma dificuldade maior, porque eu quero que vocês entendam que eu estou numa casa de repouso, uma RSA. Você trabalha numa casa de repouso, uma casa de repouso, idosos. Exatamente. Sim. E é complexidade baixa. Agora, quem vai para um hospital, um pronto-socorro, por exemplo, é uma complexidade alta, a pessoa precisa falar muito bem. Então, quando você decide, eu vou morar em outro país, a língua, você tem que pegar aquilo para você, assim, muito, comer aquilo todo dia, né? Porque você precisa falar muito bem. A barreira linguística tem sido um problema para alguns colegas meus, eu tenho visto, porque quando você chega aqui, né, uma coisa importante falar para vocês, lá no Brasil eu já fazia entrevistas com a agência, e me colocava para fazer entrevistas com parceiros deles aqui na Itália. Em italiano as entrevistas? Em italiano. E aí, quando eu cheguei na Itália, eu continuei fazendo entrevistas, aqui chama de colóquio, mas são entrevistas, porque eles têm parceria com vários, eles têm hospitais, eles têm casa de repouso, eles têm ambulatório. Então, você pode ser direcionada para qualquer lugar, mas você tem que estar falando. A fluência é muito importante, né? A compreensão linguística. Enfermeiro, a gente sabe que lidar com a saúde, no nosso país já é difícil, imagine num país estrangeiro, você precisa falar muito. Então, isso é uma coisa que você tem que saber. E aí, quando você chega aqui no país, você é direcionado para trabalhar. E aqui a gente sabe que a Itália é um país que acolhe diversas nacionalidades. Você vai ver pessoas da Romênia, da Albânia, você vai trabalhar com pessoas de Camarões. Na onde eu trabalho, existe de tudo, menos italiano. Tem todos os países, né? É por isso que eles fazem essa busca incessante por profissionais da área da saúde, né? Precisa muito, né? Exato, médico, fisioterapeuta também. Muito fisioterapeuta, exatamente. Técnicos de enfermagem, tudo, né? Tudo. Então, a barreira linguística é muito importante, gente. Decidir mudar de país, qualquer país que você for, você fala, eu preciso entender, eu preciso mergulhar na cultura e principalmente na língua, gente. Isso é um problema, sim. Algumas pessoas estão tendo muita dificuldade de ser inseridas. E depois da minha turma, o que eu vi na EFICO e eu vi na Synergy, eles estão tendo como que se fala, eles estão sendo mais rigorosos em trazer profissionais, porque o que eles veem? A pessoa chega aqui, tem todo esse suporte que eu falei pra você, de eles te esperarem, de eles te colocarem no alojamento, de eles te colocarem para entrevistas, mas a pessoa não sabe o básico. E aí, como que ele põe você para trabalhar? Não, você entendeu? O mínimo é falar o básico, italiano, né? Entendeu? Não é que eles não tenham trabalho, mas a barreira linguística. E às vezes colocam aquela pessoa para trabalhar, ela não entende, ela não se adapta, ela não se dá bem, e aí a pessoa quer voltar, né? Às vezes nas dificuldades a gente sabe que não é fácil. Eu vou falar para você, são 4 meses, e quando eu cheguei, eu fiz um curso de 1 mês pela Synergy, eles me colocaram no alojamento. Curso de italiano? De italiano e de voltado enfermerística. Ok. Era um curso de italiano. Uma linguagem bem para sua área mesmo. Bem profissional e um curso de procedimentos de enfermagem. Tudo é universal, mas para a gente entender as terminologias, os termos técnicos aqui da Itália. Então, eu fiz 1 mês de curso. E
Com esse curso ainda a gente tem dificuldade, entendeu? Então hoje eles estão exigindo, depois da nossa turma, eles estão exigindo o nível de B1 de italiano. Então a pessoa tem que falar. Sim, o intermediário ali, mais ou menos. O intermediário de italiano. E eu acho que é bom falar para vocês também, gente, que a gente quando decide mudar, a gente tem que ver que é difícil. Você não tá com a sua família, você não tá no seu país, você não fala a sua língua. Eu tive colegas que já retornaram nesses 4 meses. Tem pessoas que já foram embora. Não aguentaram a pressão aqui, já voltaram embora. Não aguentaram a pressão e já foram embora. Então, tem o seu lado bom, mas a gente precisa ter um psicológico muito bem preparado. Isso é importante falar para vocês. E olhando assim hoje, Ana, olhando assim essa sua trajetória, mesmo que curta, mas muito corajosa, né, de vir para cá, deixar seu país, a sua profissão que você já exercia lá, né, realmente é um passo ousado, que a gente diz, é um grande desafio. Mas eu queria te perguntar, você faria de novo esse mesmo percurso de vir por agência ou procuraria um outro caminho? Ou não faria de novo? Como é que tá assim para você essa percepção de ter vindo? Olha, de verdade, eu faria sim. Para mim, eu falo que eu sou muito grata a Deus por ter me dado essa oportunidade. Existem pessoas que estão aqui ilegalmente e eu falo, eu entrei pela porta da frente. Eu sou grata a EFICO, eu sou grata a Synergy, porque eu entrei aqui no país legalmente, entrei pela porta da frente. Eles me deram todo o suporte. Então, assim, eu viria pela agência com certeza, porque como eu falei, existem pessoas que chegam aqui ilegalmente, que sofrem muito e é muito diverso. Então, para mim, é uma segurança ter vindo pela agência, de verdade. Faria de novo, amparada, então. Faria de novo. Eu fui amparada. A única coisa que eu faria diferente era ter estudado mais. Eu já era dedicada, mas eu acho que eu devia ter me dedicado mais ainda. Ao idioma. Ao idioma. Isso é extremamente necessário, importante. A gente que é profissional da saúde precisa, porque no dia a dia você vai falar com o paciente, aí ele fala uma coisa e você fala, não capito, não entendi. E aí você pergunta para outro, aí você chama o seu colega, e às vezes você vai conversar com o seu colega que é romeno, que é albanês, e ele também não compreende. E assim, aqui o que a gente vê na Itália, que as pessoas, a maioria das pessoas falam 2, 3 línguas, né? Eles sempre falam, parla inglês? Não. E eu brasiliana não parlo inglês. A gente não tem essa cultura de falar outras línguas, né? Então eles tentam de diversas formas de se fazer entender, se comunicar. Então, a língua é muito importante. Luana, uma outra pergunta que eu sempre recebo demais é mais ou menos quanto está o salário? Vale a pena você largar sua vida no Brasil e vir para cá? Quanto que ganha hoje um enfermeiro exercendo mais ou menos o que você faz hoje trabalhando numa casa de repouso? O nível de vida que eu tinha no meu país, eu ainda não tenho aqui, né? Comparando, que eu tinha um apartamento, que eu tinha meu carro, tarará. Não, hoje eu tenho que andar de ônibus, hoje eu tô num alojamento, eu ainda não aluguei o meu apartamento. É uma coisa que é importante falar para vocês, aqui na Itália é difícil a gente alugar um lugar, não é como no Brasil, não tem essa facilidade, então eu não posso falar muito, eu tenho que ver o nível de vida da pessoa com o nível de vida meu e o nível que eu tô tendo aqui. Então, neste momento, eu ainda estou caminhando, né? Tem passos que eu preciso seguir. Agora, o salário, também não posso falar muito, porque assim, se você tá num hospital, é um salário, se você tá numa casa de repouso, é um salário, se ela é particular, é uma coisa, se ela é privada, é uma coisa. Varia muito, eu acredito, de região também, né? Exato, tem as regiões que a gente sabe que paga mais. O que eu posso dizer que um enfermeiro iniciante, eu acredito, que chega na Itália hoje, quanto que ele vai ganhar, mais ou menos? Eu acredito que de 1.600 a 2.000 euros, 2.200, vai depender, como a gente falou, é uma casa de repouso, é privada, é pública, é um hospital, é privado, é público. Então vai ter a região. Tem muitas variantes. Né? A gente sabe que Milão, que é uma, né, uma metropolitana, paga mais. Então vai depender de onde você for. Mas o importante é que você chegue com o seu trabalho, que você seja amparado, que você não entre aqui ilegalmente, que você tenha estudado, você tenha se dedicado e que você venha aberto para aprender, você venha aberto a conhecer uma cultura, você saiba que você terá desafios, não são só flores. Tem muitas dificuldades, venha com o seu psicológico preparado e venha para saber que você vai começar do zero, passo a passo. Não, você não vai chegar já como você era um enfermeiro, eu sou especialista em pronto-socorro, eu vou entrar direto no pronto-socorro, eu sou da UTI. Não, você vai começar piano, devagarzinho, galgando. É isso. É verdade. Luana, obrigada por essa entrevista, obrigada por esse tempinho, obrigada por responder tantas dúvidas. E se você que está aí assistindo tiver algumas outras dúvidas, escreve aqui nos comentários, que a gente vai fazer uma nova entrevista daqui uns dias para esclarecer outras dúvidas que tenho também. Obrigada, Maravilha, Luana. Obrigada.
Deus abençoe. Maressa, pela Obrigadão. oportunidade. Ah, imagina. Estou aqui. Eu acho que bom seria a gente gravar daqui um ano. É verdade. Um ano. Pra ver a Acho sua que percepção. Pra ver a minha percepção, pra ver onde eu cheguei, como que foi, né? Sim. Porque 4 meses ainda é verdade. recente. E gravar com você que tá assistindo também, que tem esse interesse, já estiver aqui, já vamos conversar, porque quando estiver aqui nós vamos gravar uma entrevista com você também, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Um bacione e arrivederci!